Gente, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do vídeo que eu estou contando meu relato sobre a minha rinomodulação. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui, ó, o link em alguns dois cantos, pra você, depois que terminar de assistir esse daqui, você ir lá e assistir. Se mesmo você assistindo os dois, você ainda ficar com alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode mandar aqui embaixo, que assim que possível eu venho responder vocês. Esse foi um dos vídeos mais pedidos por vocês lá no Instagram. Então se você veio de lá do Instagram pra cá pra poder assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu vim do Instagram pra saber que você tá presente aqui. E se você ainda não me acompanhou por lá, corre pra me acompanhar, porque lá eu posto tudo em tempo real pra vocês. O arroba é Manuanchess, vou deixar aqui. Se inscreve do mesmo jeito que tá escrito aqui no canal. Acabei de pegar uma colinha e aqui tem várias perguntas que foram feitas por vocês lá no Instagram. Oi, vou fazer meu nariz com a Amanda também. Você fez a lectomia? Tem foto de frente do antes, depois, imediato? Eu sempre vejo as fotos de lado. Sim, eu fiz a lectomia, e pra quem não sabe, a lectomia é o corte dessas duas abinhas, ou o que as profissionais chamam de asinha. Então sim, eu fiz o corte aqui, porque ela fez a raspagem aqui. E eu diminuí. Aqui ela cortou um pouco menos, né? Porque esse era um pouquinho mais certo. E do lado de cá ela cortou bem mais. Ah, e uma curiosidade é que durante o procedimento, né? Sobre escutar, me perguntaram. Sim, você escuta, gente, você tá acordado. E aqui você escuta mais. Só que aqui, desse lado, parece que a gente tá cortando o cabelo. O som é igualzinho quando você tá cortando o cabelo, daí você faz... Tsk, tsk, tsk. É aquele som, é igualzinho. Pra mim, na minha cabeça, era igualzinho. Falei, nossa, parece que ela tá cortando meu cabelo. Vou estar dormindo. Aí aqui você escuta um pouquinho mais. Tem foto de frente do antes, depois, imediato? Ela tem foto, eu vou ver se ela pode me mandar, porque do imediato, na hora que ela termina, né, ela já mostra pra você como é que ficou. E logo depois já coloca a tala e o curativo. Então depois disso eu não tirei mais foto, porque na hora eu tava meio grog e tal, tava vendo como é que tava conversando com meu marido, e aí eu não me preocupei em tirar foto de frente. E sobre isso, de sempre ver fotos, né, de frente, eu sempre vejo as fotos de frente, que eu acho que é bem comum os profissionais fazerem isso, porque no imediato tá muito inchado, gente. Então quando você vai olhar, não tá bonito. Tá inchado e roxo, sabe? É tanto que tem até um vídeo dela falando pro meu marido na hora que ele vai me ver: olha, não se preocupa, não se assusta, porque realmente fica muito inchado de frente e depois vai desinchando, né? Narizinho novo. Então as duas tá com os pontinhos e o inchaço. Que bom, ficou. Não sei como se mal direito. Não tá. Nossa, muito bom. Tem mais. Está inchadinho, ó. Você pode pôr a mão nele. Uhum. É real. Ele é de verdade, ó. Aqui ele vai baixar um pouquinho. Tá bem inchadinho. Ai, que bonitinho. Nossa, que diferente. Então, sim, fica inchado, eu acho que é por isso que fica um pouco roxo. Eu nem sei se o Instagram aceita esse tipo de foto, porque fica um pouco roxo e tudo mais. Acho que é por isso que não é muito comum postar de frente de imediato, porque não fica bonito mesmo, não. De lado, você olha, já tá perfeito, tá lindo. Mas de frente, você só consegue ter noção realmente depois que tira a tala e começa a desinchar. Ela usa qual produto? Ela usa PMMA. Como eu falei pra vocês, o meu caso foi definitivo, então não chegou a usar nenhum produto, tá? Não teve que corrigir nada, nem nada disso. Então não chegou a usar nenhum produto no meu nariz. Eu não sei se algum outro caso chega a usar, né, ácido hialurônico, se a pessoa quiser que fica mais empinado e não dá pra mexer mais durante o procedimento. Eu não sei, tá? Essa parte realmente sou totalmente leiga, como não aconteceu comigo, eu não sei te dizer. Mas, até onde eu sei, esse PMMA não é mais usado. Eu acho que foi até proibido. Se eu não me engano, hoje em dia é só ácido hialurônico. Desculpem se eu estiver falando alguma besteira, mas eu acho que é isso, tá? O que você tá fazendo pra passar o tempo? Fiz a minha também e tô achando um tédio ficar em casa. Gente, eu achei milhões de coisas pra fazer. Eu tive tanto problema pra resolver durante o meu pós, que assim, o tempo inteiro eu fiquei com a cabeça ocupada. E o tempo que eu não tava ocupado, eu realmente descansei. Me dei tempo pra não fazer nada. Eu assisti alguma coisa que eu gostava, que me tranquilizava, estudei, brinquei com a minha sobrinha. Foi isso, gente. Foi bem tranquila essa parte. Eu não fiquei com tarde, não. Eu tive muita coisa pra fazer. Não, tô doida pra fazer a minha também, mas tenho medo da recuperação. É grande. Pra respirar é de boa? Ah, essa era outra dúvida que eu tinha. Que quando da primeira consulta eu já perguntei pra ela, né? Olha, não vou ficar com aqueles 2 tampões no nariz, né? Porque normalmente quando você faz a rinoplastia, fica usando aquele tampão no nariz, né? Por dentro, assim, e tal, que falam que é pra ajudar a respirar. E aí ela falou, não, você não vai usar nada disso, você vai ficar respirando normal. Tá. Sobre a respiração, se é tranquila. Os 3 primeiros dias, eu acho que são os piores, tá? Porque você respira mais pela boca. Depois você vai conseguindo respirar mais pelo nariz e tudo mais, é mais tranquilo. Mas os 3 primeiros dias é bem chatinho, você respira mais pela boca. Então, por exemplo, os 3 primeiros dias eu não conseguia ficar falando por tanto tempo como eu tô falando agora, porque eu não respirava tão bem pelo nariz. Eu acho que até tirar a tala é uma readaptação. Uma readaptação é uma adaptação, né? Porque, pensa, no meu caso que fiz a lectomia, que são os cortes do lado pra cortar a água, eu tinha o meu nariz mais largo. Então, eu acredito que era normal, quando eu respirar,
entrar mais ar, né? E hoje em dia é menorzinho, né? Tipo assim, ó, é muito menor do que era antes, era bem mais largo. Então eu acredito que é normal que quando você faz um procedimento que diminui algo de tamanho, você vai sentir diferença. Agora eu tô respirando normal, já sinto quando tava estupido, quando não tá. Mas dá pra respirar. Mas os primeiros dias é respirando pela boca. Já vou aproveitar e contar pra você também coisas do meu pós que aconteceram, que eu sabia que podia acontecer e coisas que eu não sabia e aconteceram. Vamos lá, eu já sabia que poderia inchar, o meu rosto poderia ficar roxo e isso aconteceu. Eu fiquei roxa aqui nessa região, fiquei um pouco roxa no olho e inchada. Inchada eu fiquei nessa região inteira aqui, ó. Um triângulo, gente, literalmente um triângulo assim, ó. Essa parte ficou inchada. Como eu falei anteriormente pra vocês, eu perdi a sensibilidade no lábio de cima. Isso não era uma coisa que eu tinha lido, né, no prontuário lá quando eu fui assinar o termo e tudo mais, tava escrito que era uma coisa que poderia acontecer, mas que era bem raro, mas aconteceu comigo. Outra coisa que eu não sabia que poderia acontecer nesse meio tempo é dos pontinhos soltarem. E meus pontinhos soltaram. Eu tive 4 pontos que caíram nesse tempo e o primeiro eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Porque durante a higienização, ela falou pra tomar cuidado, pra não forçar, né, porque poderia rasgar ali e tudo mais, ter algum problema. E aí eu acho que no meu terceiro ou quarto dia já, eu fui fazer a higienização, que é um pontinho, e eu mandei mensagem que ela tava desesperada na hora, perguntando, falando que tinha acontecido isso e tal. Ela mandou uma mensagem me tranquilizando, dizendo que isso era ótimo, que era um bom sinal de que se estava caindo, isso quer dizer que a recuperação estava sendo boa, que a minha cicatrização estava ótima e que logo ia começar a cair outros. Isso me deu um alívio tão grande, mas eu não sabia e mandei mensagem pra ela. Depois disso, acho que no quinto, no sexto ou sétimo dia, caíram mais 3 pontinhos. Um caiu enquanto eu estava comendo, nada caiu. Eu falei, caraca! Porque quando você abre os lábios, né, abre a boca, estica essa região. E eu tava com ponto aqui e ponto aqui. Então, acho que na hora de abrir a boca ali, caiu um pontinho. E os outros 2 também foi limpando. Então, isso é comum. Se o seu cair, não se preocupe, é normal. Outra coisa que eu não sabia, os meus 2 primeiros dias de pós, eu senti uma sede absurda. Eu parecia que estava no deserto Saara. Eu tomei muitos copos d'água desse tamanho aqui, tá? Eu tomava vários durante o dia. Eu fiquei uma pessoa super hidratada. E eu acho que isso até foi bom pra minha recuperação. Eu não sei se dá em todo mundo essa questão de ter muita sede, mas eu tive muita sede. E depois que eu parei de ter essa sede durante esses 2 dias, eu me forcei a continuar tomando água. Porque eu falava, cara, eu quero desinchar logo, eu quero ver como vai ficar, eu quero que fique bom. Então eu me hidratei bastante. Eu até recomendo vocês a se hidratarem, porque se hidratar ajuda a diminuir o inchaço e você tá hidratada, né? Um benefício leva ao outro. Outra coisa que eu também senti foi a pressão, que eu falei pra vocês, no nariz. E também uma certa dificuldade no primeiro dia pra comer. Por quê? Como eu tava com os pontos, a minha primeira refeição depois do pós foi comer miojo, porque eu acho que era a coisa mais fácil de comer. Porque os 3 primeiros dias pra abrir a boca, como eu não tava sentindo o lábio superior direito e tinha acabado de costurar, né, ali tinha dado os pontos, eu não tava conseguindo falar assim, ó, do jeito que eu tô falando pra vocês, expressando tudo mais, a minha boca eu sou muito expressiva, e pra comer também eu não conseguia abrir tanto a boca. Eu abria só assim, ó. Era só isso que eu abria pra poder comer. Então esses 3 primeiros dias, essa parte foi chata. Eu acho, gente, que assim, de pós, eu acho que era mais isso que eu senti. E não tiveram muitas coisas diferentes. Mas eu tô passando pra vocês que pode ser que aconteça contigo e te ajude já essas informações pra você não ficar perdida quando acontecer. Acho que eu consegui responder todas as perguntas que me fizeram lá no Instagram. Mas caso se você tiver alguma dúvida e ela não tenha saído aqui nesse vídeo, pode mandar sua pergunta aqui embaixo que assim que possível eu venho te responder. Eu vou comentar agora com vocês sobre alguns cuidados que ela me passou pro pós, pra eu cuidar em casa. Ela me passou pra eu usar em casa nos primeiros 7 dias cefalexina, me passou também nimesulida pra usar nos 3 primeiros dias e dipirona se caso eu sentisse dor, mas como eu não senti, então eu acabei não tomando. Pra uso tópico, né, ela passou pra mim iridoide, que é aquela pomada que ajuda com dor e também a tirar o roxo. E sim, eu acabei comprando ela porque, mesmo depois de hidratar, eu ainda tava com o roxo que persistiu bem aqui nessa região, onde eu já tenho uma manchinha, então acho que por isso que ele acabou ficando mais ali. Então eu acabei usando nessa região dos olhos e principalmente aqui, onde persistiu. Eu usei mais ou menos uns 4 dias, logo depois já saiu. Ela é excelente, comprem. Outra coisa que ela também me passou pra poder usar, e eu ainda estou usando, é o Bepantol-Derma, que é pra gente poder usar na cicatriz, né, onde foi cortado. Então eu tô utilizando ele todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, toda vez que eu vou lavar o rosto, toda vez que eu vou tomar banho, vou fazer o curativo, eu faço o curativo, limpo e aí passo, tá? Ele pra poder ajudar na cicatrização. Outra coisa que também foi passada pra cuidar em casa foi o Micropore de 12mm, que é aquele mais fininho. Esse eu tô usando e vou usar ele por bastante tempo pra viajar, porque foi uma recomendação dela. Toda vez que eu for viajar, eu utilizar, porque o rosto incha, essa parte aqui incha, né, o nariz. E também pra ficar usando em casa, pra dormir, os dias que eu quiser usar a partir do 30º dia.
água oxigenada de 10 volumes, de preferência de spray, e eu utilizei para poder fazer a higienização. E eu ainda estou utilizando, gente, às vezes para poder limpar a colinha que fica um pouco do micropore. Como eu ainda estou fazendo o curativo, então eu uso o alinho, né, para poder amolecer o micropore, e depois que eu tiro, eu uso ele para higienizar um pouco da água oxigenada. É ótimo, fica de dica para vocês: óleo e água oxigenada de 10 volumes, e depois muito protetor solar. Outra coisa que também passou foi gaze, né, que eu usei aqui nessa região do bigodinho, que eu falei pra vocês, e cotonete, que é pra fazer a higienização tanto por fora quanto por dentro. Essas foram as coisas que ela me passou pra usar em casa, e também me passou algumas recomendações pros 7 primeiros dias, que foram repouso, limpeza 2 vezes por dia, né, até tirar o curativo, que eu fiquei lá durante os 9 dias, não molhar a tala em hipótese alguma, e se assoar o nariz, tomar muito cuidado pra não assoar com força, pra não ter perigo de soltar. Cuidado também ao tossir, porque às vezes você força e aí dói, né? Fica dolorido. E também, se for possível, fazer drenagens. E ela me ensinou a fazer uma drenagem que é ótima, né? Que é uma drenagem que você faz bem levinho, assim, ó. Aqui e faz assim no nariz. Foi ótimo, gente, me ajudou. Eu fiz bastante depois que eu tirei a tala. Você faz assim, ó, bem levinho com o nariz, puxando pra cima. Depois puxa com o dedo dos 2 lados até aqui embaixo, sabe? Até aqui no final, assim, perto do cabelo. Foi ótimo, me ajudou bastante. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse, como eu disse, foi um vídeo muito pedido e eu tentei trazer o máximo de informação possível, porque quando eu quis fazer o e-mail, eu praticamente não achei informações tão relevantes assim. Então eu quis trazer pra vocês, como vocês viram, eu falei bastante, mas é porque eu queria que esse vídeo fosse um vídeo bem informativo e que eu conseguisse compartilhar a minha experiência com vocês. Foi até por isso que eu esperei esses 28 dias pra depois gravar o vídeo, pra ficar um vídeo bem completo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, se inscreva no canal e deixe seu like aqui. Se for possível, também deixe seu comentário pra saber se esse vídeo foi relevante pra você. Beijo pra vocês e até a próxima!